Bom dia, pessoal, paz do Senhor Jesus. Vou compartilhar com vocês os entendimentos que o Senhor me deu acerca da lição 1 da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, esse segundo trimestre, cujo tema é "E o Verbo se fez carne". Esse é o início de um projeto que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar essas aulas de maneira online para aquelas pessoas que, por algum motivo, não puderam estar presentes na Escola Bíblica Dominical. Essa primeira lição tem por título "E o Verbo se tornou em carne". O texto áureo está em João, capítulo 1, versículo 14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." A verdade prática: e o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O nosso texto bíblico, leitura bíblica em classe, está em João, capítulo 1, versículos 1 ao 14, vai nos dizer: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Aí estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Eu vou seguir aqui da mesma forma que eu sigo quando eu estou ministrando na igreja, nas aulas de escola bíblica presenciais. Eu não tenho nenhuma pretensão de fazer um vídeo super, mega, bem estruturado. É mais no intuito mesmo de compartilhar a palavra do Senhor e que ela possa alcançar as pessoas que de alguma forma não puderam estar presentes na escola bíblica. Eu moro numa cidade que foi atingida pelas chuvas, alguns bairros foram alagados, algumas pessoas ficaram desabrigadas, e na minha congregação, por exemplo, as aulas foram suspensas. Então hoje que nós temos acesso à tecnologia, a gente tem que usar essa tecnologia a favor da palavra do Senhor para que a mensagem chegue e não pare de maneira nenhuma. Então eu vou seguir da mesma forma que eu sigo quando eu estou fazendo presencialmente, e nós vamos lendo tópico a tópico, e depois a gente vai trazendo uma orientação acerca de cada tópico. Então vamos lá. Na introdução, nós temos, nesse trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina do nosso Senhor, ao mesmo tempo encorajar a fé de seus discípulos, que possamos também ser fortalecidos e inspirados na nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tópico 1, o Evangelho de João. Primeiro ponto vai dizer, autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação de sua autoria encontra-se no próprio texto, João capítulo 21, versículos 20 e 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste quarto evangelho. Então, como o tópico 1 vai dizer, os estudos, eles relatam que João escreveu este evangelho mais de 40 anos do seu ministério, ou seja, ele já era um homem maduro espiritualmente, ministerialmente, quando ele sentou para relatar acerca do seu tempo de caminhada com Jesus. O que João faz
ele, além de fazer a declaração acerca da divindade de Jesus, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas ele relata das experiências que ele pôde vivenciar e dos ensinos que ele pôde escutar da boca do próprio Jesus, e deixa isso registrado para que fique ensino para nós. Eu anotei aqui que quando João começa a relatar, guiado pelo Espírito Santo, acerca do Jesus que ele conheceu, enquanto o seu papel de Deus conosco. Então João, ele vai trazer para nós um relato aos olhos dele, quem era Jesus. E João é muito claro, né? Jesus é Deus que sempre esteve, que está e que estará eternamente, mas ele veio em forma de homem para demonstrar para nós o amor de Deus pela nossa vida, ok? Aí vamos seguir para o tópico 2, que diz o propósito do Evangelho. O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crer encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação deste Evangelho. Neste trecho, o apóstolo apresenta Jesus como Filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. Então, como eu disse anteriormente, o objetivo de João é apresentar Jesus. E aí, ele começa apresentando Jesus logo no início do seu evangelho. Eu estou lendo algumas anotações aqui que eu fiz, como divino, como Deus que optou em habitar conosco enquanto homem. É importante destacar que o objetivo de Jesus não foi trazer para si a humanidade, tá? Mas conquistar para nós o direito de termos a eternidade de volta. Jesus veio tirar deste corpo mortal o poder que o pecado e a morte tinham de encerrar com o direito do homem de ver Deus em sua essência. Então, o que acontece quando nós estamos lendo lá o Gênesis, que o pecado entra no mundo através da desobediência do homem, ali se corta o vínculo de Deus com o homem e o homem perde o direito de ver Deus na essência. O homem perde o direito à vida eterna, e o que Jesus faz? Ele vem para retirar isso. E se isso estava implantado na carne humana, era necessário que Jesus viesse em carne, para que através desta vida em carne, ele demonstrasse que é possível viver sem pecado. E tomando para si o nosso pecado, ele nos libertasse dessa escravidão. Isso é maravilhoso, né? Vamos seguir para o tópico 3. Natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda sua natureza humana. Nesse sentido, o Evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Em João, tanto divindade quanto humanidade de Jesus são afirmadas. Então, o que eu penso disso, tá? Eu acredito que o objetivo do Evangelho de João, além de de demonstrar para nós a execução do plano de redenção do Senhor, seja nos mostrar o homem, a face de Deus, a face do amor de Deus, que Deus, ele se preocupa conosco. Deus não é aquele que se preocupa conosco somente como general de guerra, como aquele que vai à frente das batalhas, como aquele que vence sem precisar guerrear. O que Jesus vai fazendo, e a gente vê isso demonstrado muito claramente ao longo do Evangelho de João, é mostrar para nós um Deus que se preocupa com o homem de uma maneira global, né? A gente vai vendo isso sendo demonstrado à medida que João relata as experiências que ele viu o Senhor Jesus executar, vamos falar dessa forma, né? João, ele vê a preocupação de Jesus com um casamento, quando Jesus transforma a água em vinho. Ele trata da vida, dos sentimentos de uma pessoa quando ele vai ao encontro daquela mulher samaritana e ele vai interpelando ela, né? Ele trata da fome das pessoas, fome mesmo porque ele multiplica pães e peixes para matar a fome das pessoas. Ele trata acerca de doenças e de cura de doenças e justifica essas pessoas perante os homens, porque quando ele cura, por exemplo, aquele cego de nascença, ele vai justificar.
e ele dá instruções para que aquelas pessoas não tenham um quadro pior. Ou seja, isso mostra para nós o cuidado global do Senhor. Ele não quer somente entregar para nós uma bênção, mas Ele quer garantir que essa bênção seja perpetuada na nossa vida, que a gente não retorne a um estado muito pior do que o inicial em que Ele nos encontrou. Eu ainda coloquei aqui que Ele perdoa o que aos olhos dos homens é imperdoável, né? E a gente tem o ápice disso lá no sacrifício da cruz, quando Ele é crucificado, por muitos dos quais Ele curou, muitos dos quais Ele trouxe pão, mas o Senhor me fazia lembrar também quando Ele vai em defesa daquela mulher que ia ser apedrejada pelo ato de adultério, né? E Jesus às vezes tem formas muito simples de defender uma pessoa. Ele pouco falou, mas o que ele falou foi certeiro e foi em defesa daquela mulher. Ele ressuscita mortos, trazendo de volta a alegria de uma família, né? Ou seja, Jesus demonstra que, embora o objetivo principal seja resgatar o homem para a vida eterna, porque é isso que Deus deseja, né? Ter comunhão conosco por toda a eternidade, o Senhor, Ele tem cuidado com toda a nossa trajetória aqui na Terra. O Senhor não se descuida de nada. E a prova disso é que Jesus vai dizer que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E por que Jesus fala isso? Porque Ele sabe que enquanto a gente está nesse corpo mortal, nós vamos estar sujeitos a sentimentos da nossa alma. Alegria, tristeza, dor, medo, desespero. E é por isso que é tão importante a presença do Espírito Santo, porque quando o Espírito está forte, vamos dizer assim, né? Porque existe uma luta constante da carne contra o Espírito, mas quando o Espírito ele está prevalecendo, nós vamos cumprindo o que Jesus falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse cuidado global do Senhor, a gente vai ver que ao longo do Evangelho de João, esse cuidado global sendo demonstrado. Enquanto vocês estão na terra, eu estou cuidando para que vocês possam passar a eternidade comigo, né? O ápice do Evangelho de João é a crucificação e depois a ressurreição de Jesus, mostrando o poder dele sobre a morte, que ele tinha poder sobre todas as coisas, mas para nos trazer para perto de Deus. E isso é maravilhoso e muito importante. Aí terminamos com isso, os 3 tópicos, subtópicos do tópico 1, e a gente passa para o tópico 2, que vai dizer para a gente Jesus, o Verbo de Deus. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo aqui uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Assim como além do passado, desde o início, o Verbo já existia com Deus, estava com Deus e é Deus. Então vamos lá. Acerca desse subtópico do tópico 2, eu descrevi o seguinte: a descrição de João se inicia como no Gênesis, no princípio. Mas, enquanto Moisés destaca a criação de todas as coisas, João destaca que naquele princípio, Jesus já estava lá, sendo ele o próprio Deus. O que João narra é a atemporalidade de Jesus, né? Aquele que não se prende ao tempo, ao cronos. E João também deixa muito claro que tudo aquilo que Moisés ele descreveu foi criado pelo próprio Jesus, né? Ele estava lá participando. Creio eu trago para mim, tá? Que Jesus é o agir de Deus. Essa é uma verdade que eu carrego comigo. Jesus é o agir de Deus, né? Jesus é o movimento de Deus para com a humanidade, é o amor de Deus demonstrado, né? Como que esse haja se reflete para nós, como o amor de Deus demonstrado, né? Isso é uma verdade que eu carrego comigo. Vamos para o tópico 2, a natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo é. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme o seu evangelho,
O evangelista apresenta Jesus como Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é conhecido por muitos e adorado por Deus. Então a gente continua esse mesmo pensamento da temporalidade de Jesus. Eu entendo isso crendo nesse termo do alfa e o ômega descrito lá no Apocalipse, que João quer nos dizer, né, porque também foi João que escreveu o Apocalipse, que Jesus já estava no princípio das coisas e que no fim das coisas, na consumação, Jesus também estará lá. E que durante todo este processo, entre o início e o fim, ou seja, durante as gerações, nós agora estamos fazendo parte de uma geração, Jesus também está fazendo parte. Mas o que o Espírito Santo, ele deixava muito claro para mim, e eu quero compartilhar com você que vai assistir essa aula, é que quando fala desse alfa e ômega, princípio e fim, é com relação a essa presença do Senhor no princípio e no fim das coisas. Porque o nosso Deus, ele não teve um início e ele não terá um fim. Nosso Deus é eterno. Então isso é acerca da presença de Deus nas coisas, tá? Mas enquanto o nosso Senhor, o nosso Deus é eterno, ele é atemporal, ele não está preso a nada disso, né? Existe um pastor que eu acompanho e que eu tenho como referência de ensino, que ele fala que o Senhor não está preso. Então, ao mesmo tempo que ele estava lá na criação, ele já estava vendo o fim de todas as coisas, né? Ele já estava lá no fim de todas as coisas, não é nem que ele estava vendo, ele já estava no fim de todas as coisas, porque o nosso Deus não estava preso ao tempo. E aí, nesse momento, eu até compartilho com vocês algo que o Senhor falou comigo agora, que quando o Senhor declara sobre nós uma bênção, declara sobre nós algo, é porque ele não está preso ao tempo. Ele já está vendo o que vai acontecer, ele já está vendo aquele fim, né? E muitas vezes nós vamos passando por tantas dificuldades, tantas batalhas, até a gente chegar naquele fim que o Senhor já viu. Ele também viu a nossa batalha, o nosso tempo de labuta, de choro, de lágrima, muitas vezes de perseguição, de dor, mas em todo o tempo ele está segurando nas nossas mãos, porque ele é aquele que é, que era e que há de vir. Amém? Vamos seguir então para a natureza de Jesus. Apesar do Evangelho de João, tópico 3 também, mas do item 2, no princípio era o verbo. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos, que significa palavra. O conceito de logos traz consigo uma noção de expressão, tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Então, ao mesmo tempo que Jesus representa a expressão da divindade de Deus, ele representa a ação de Deus por nós, né? Como eu falei anteriormente. E que ação é essa? A de tirar o pecado do mundo. Essa é a ação principal de Jesus sobre a nossa vida. Tirar o pecado para que o pecado não tenha mais domínio sobre as nossas vidas, né? Jesus, ele é a própria ação do amor de Deus pelo mundo. É a demonstração de que o amor é muito mais do que uma palavra. Na criação, o amor foi demonstrado como haja, mas na ação, quando Jesus desce do céu, estando entre nós na forma de homem e morrendo por nós, levando sobre ele o nosso pecado. Então, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, Jesus veio para completar a obra do Senhor, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe que o Senhor, ele já sabia da queda do homem antes da formação do homem.
Então, eu sempre faço uma analogia, né, pra gente entender dentro da nossa limitação a questão da trindade, é como se houvesse um diálogo entre os três. Então, vamos criar como a nossa imagem e semelhança? Mas vai pecar. Sim, mas eu vou lá e eu vou morrer por eles, eu vou resgatar e trazer de volta, né? Então, volta a ser a minha imagem e a minha semelhança. Então, isso é só uma analogia, tá? É só para eu, na minha limitação humana, a minha mente conseguir processar o amor de Deus, vamos colocar dessa forma, né? E aí, eu ainda coloquei mais uma anotação aqui que diz o seguinte: esta morte de Jesus, essa morte e ressurreição reconciliadora, ela traz para nós o direito de ser chamados novamente de filhos de Deus. Então, João, ele diz, né, que Jesus veio para os seus não o receberam, ele era a luz e a luz não foi reconhecida, mas todos quantos reconheceram a Jesus e confessaram que Jesus é o Filho de Deus e reconheceram ele como Salvador, eles receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque isso é uma coisa muito gloriosa e muito grande, que às vezes a gente não entende a dimensão, mas que traz para nós direitos de sermos filhos do Rei, né? Então vamos lá. Tópico 3, a encarnação do Verbo vai nos dizer: a manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Eu já até acabei dando uma pinceladazinha no que esse tópico está dizendo, mas eu anotei aqui o seguinte: falar de Jesus como a luz é algo tão interessante, porque o que Jesus traz para nós, enquanto luz, é clareza. Clareza de como deve ser a nossa conduta. Então, Jesus fala de compaixão, Jesus fala de andar junto, Jesus fala de cuidado, Jesus fala de tantas coisas que diz respeito essencialmente, é como se fosse um código de conduta. E esse código de conduta é luz para nós, né? Ele não deixa a gente tropeçar, ele não deixa a gente cair, ele não deixa a gente confundir o caminho, né? E aí, eu anotei aqui, como filhos de Deus, Jesus traz luz para o nosso caminho. Nele vai se cumprir o versículo de Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa conotação da palavra, Deus me fez entender que é muito mais do que a escritura, tá? É o ensinamento que a palavra de Jesus deixa para nós. Embora esteja escrito em outro evangelho, Jesus fala de como que a gente deve nos portar, amar aos inimigos, abençoar quem nos amaldiçoa. E em João, ele deixa registrado que isso tudo vai sendo luz para nós. Ele deixa registrado que nós seríamos conhecidos como dele se nós amássemos uns aos outros. Então, isso nada mais é do que um processo de paz com todas as pessoas. Se eu estou amando ao meu inimigo, isso não quer dizer estar próximo não, tá, gente? É não cultivar rancor, não cultivar ódio, não cultivar mágoa. É você pedir que Deus alcance aquela pessoa da mesma forma que alcançou você. É isso. Seguir a paz com todos não é ficar amiguinho de todos. É literalmente conseguir seguir em paz. Você abençoar quem te amaldiçoa significa que o amor do Senhor dentro de você é muito maior do que a mágoa que está dentro daquela pessoa. E a Bíblia diz que as trevas, elas não subsistem à luz. Então, se você está abençoando, aquela luz, ela vai inibir a treva, né? E isso deixa para nós conseguirmos executar o que Paulo nos orienta: seguir a paz com todos e a santificação,
Porque se eu estou abençoando quem me amaldiçoa, se eu estou amando quem me odeia, e se eu estou amando a todos de uma maneira geral, de forma que eu sou reconhecido como filho de Deus, porque eu estou demonstrando amor, eu estou num processo de santificação, que é contínuo. Isso é todos os dias somos provocados, todos os dias somos incitados a odiar pessoas, né? E isso fala para mim que se eu estou seguindo a paz com todos e eu estou seguindo um processo de santificação, eu estou apto para ver o Senhor, porque Paulo diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso é luz para o meu caminho no dia a dia, porque isso me faz perseverar na presença do Senhor. Isso me habilita para estar nas moradas celestiais com Ele. Isso me habilita para ver ao Senhor na sua glória. Isso é muito maravilhoso. O que a gente percebe? O cuidado do Senhor para a gente suportar aqui, para que um dia nós cheguemos com Ele lá. Isso é muito grande e maravilhoso. E aí vamos seguindo para o tópico 2, né, desse último trecho, que diz: o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente de sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto os judeus quanto os gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino da redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso é muito maravilhoso. Ser chamado filho de Deus é um privilégio, pois o filho, de uma maneira geral, ele é um herdeiro, né? E essa herança, ela é bem descrita para nós lá em Efésios capítulo 1, né? Como filhos a gente tem direito a tudo que é do Pai. E eu vou fazer essa leitura do capítulo 1 de Efésios, foi algo que o Senhor me lembrou, porque isso aqui, gente, é muito profundo. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 14 nos diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E qual era esse mistério? Nos reconciliar com Ele, né? Isso tudo foi colocado em Cristo, para que Cristo viesse, morresse, ressuscitasse, conquistasse para nós esse direito. Olha que coisa maravilhosa. De fazer convergir nele, ou seja, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Lá no capítulo, nos últimos capítulos do Evangelho de João, quando Jesus vai dando instruções aos discípulos, ele deixa claro o papel do Espírito Santo, né? É o que nos convence do pecado, é o que nos ensina, é o que nos faz lembrar, ou seja, é o que vai nos mantendo na presença do Senhor. E o importante nisso é que quando nós reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo, ele não fica ao nosso redor, o Espírito Santo fica em nós.
E essa obra maravilhosa que o Espírito Santo faz na gente, que nos conduz à santificação todos os dias, né? O processo de querer a santificação, de querer ser melhor para Deus, para estar próximo de Deus, isso não é nossa vontade, isso é o Espírito Santo trabalhando em nós. E o que vai caracterizar que uma pessoa está entregue ao Senhor é justamente essa mudança de comportamento que o Espírito Santo provoca. Isso não quer dizer para nós que a pessoa vai deixar de pecar. Isso quer dizer que o pecado passa a fazer mal. Então existem determinadas coisas que ela faz, que são de repente caracterizadas como pecados, que ela literalmente vai deixar de fazer. Porque aquilo já não cabe mais nela, já não é mais dela. Né? Eu não sei se é aqui no livro de Efésios, mas existe um trecho que fala: aquele que roubava não roube mais, aquele que deturpava não deturpe mais, aquele que falava mal dos outros não fale mais, porque isso começa a nos fazer mal, começa a ser um fel dentro de nós, começa a ser uma amargura na nossa alma, porque é o Espírito Santo trabalhando em nós e fazendo em nós o processo de santificação que Paulo fala que é contínuo até a volta do Senhor Jesus para as nossas vidas. Né? E que vai nos conduzir a vermos o nosso Senhor. Eu anotei aqui, essa herança bem descrita em Efésios que a gente leu, né? Que o Espírito Santo vai confirmando em nós a nossa filiação. O Espírito Santo é quem confirma que nós somos filhos de Deus, né? E que nós vamos sendo aperfeiçoados, justamente para que aquelas ações que nós tínhamos e que nos faziam mal, e que muitas vezes faziam mal a quem estava ao nosso redor, a gente não faça mais, e que com isso a gente passe a refletir Jesus para as pessoas, ao ponto das pessoas questionarem o que está acontecendo com a gente, né? Normalmente a gente vê um movimento onde as pessoas ficam muito empolgadas no começo, e elas querem mudar tudo que está ao redor. O que é importante a gente entender? Que primeiro Deus faz uma obra em nós. Quem tem que mudar primeiro é a gente. É muito comum a gente ver, por exemplo, uma mulher que se converteu e tem ali um lar onde o esposo tem alguns vícios, vamos colocar, por exemplo, na bebida, e ela querer mudar o esposo. Não, porque aí ele... Não, quem precisa mudar é a esposa. À medida que o comportamento dela vai mudando, ela vai impactando aquele esposo. Eu ouvi algo desde que eu me converti que eu trago para mim. As pessoas, elas podem ser endemoniadas, mas elas não são burras. Então, quando nós vamos dando testemunho acerca do amor do Senhor, aquilo vai sendo como um gotejar. Pode estar caindo numa terra árida, numa terra seca, naquela terra de beira de caminho, todo mundo vai pisando e ela vai ficando dura. Aquela terra, se você jogar água forte nela, você vai fazer uma lamazinha que quem passar vai até escorregar, mas se você começa a gotejar, goteja, a água vai entrando, goteja, a água vai entrando, goteja, a água vai entrando, goteja, 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 goteja. Aquela terra vai se tornando macia, ela vai se tornando apta para entrar uma semente, né? A Bíblia é muito clara. Quando a mulher, e na verdade eu faço aplicação para o homem também, quando ele comunga de uma fé diferente, quando ela comunga de uma fé diferente do esposo, ela vai ganhar o homem no silêncio, ou seja, é na atitude dela, né? Tem um testemunho que eu guardo comigo de uma esposa que se converteu e ela tinha um marido nos vícios, né, nos vícios da bebida, e ele sempre provocava aquela mulher, ele sempre criava uma forma de humilhar aquela mulher, e aquela mulher foi guardando aquilo tudo no silêncio. E um dia, depois que aquela mulher já havia se recolhido, já era como se fosse meia-noite, aquele homem chega bêbado em casa com alguns amigos e, tipo assim, né, ele chega mesmo para afrontar aquela mulher e acorda ela do descanso e fala com ela: eu trouxe uns amigos aqui, trouxe uma galinha para você preparar pra gente. E aquela galinha estava viva. E aquela mulher, ao invés, né, você é um bebedor de cachaça, não vou fazer nada, aquela mulher se levanta em silêncio, se veste, se prepara, vai, mata aquela galinha
depena, faz todo aquele processo. Quem é da roça sabe, né? Quando você vai matar uma galinha, primeiro você tira ali o sangue, depena a galinha, é um processo um pouco trabalhoso. Prepara aquele frango da melhor maneira que ela podia. E quando ela termina, aquele homem cai de joelhos, porque ele não resiste ao gesto de amor daquela mulher, quando na verdade o que ele queria era maltratá-la. Então, o que eu deixo para, de repente, mulheres que vão assistir a esta aula, não desista de fazer o bem, mesmo que você ache que não está tendo nenhum retorno, porque o nosso Deus é aquele que contempla todas as coisas e Ele está cuidando do detalhe. A gente vê dentro da Bíblia histórias de mulheres que de repente elas morreram sem terem sido reconhecidas, mas a história dessas mulheres ficou para a posteridade. O Espírito Santo gerou na Virgem o nosso Senhor Jesus, e ele veio da tribo de Judá. Judá era filho da Lia. A Lia era uma mulher desprezada no casamento. A Bíblia não relata que Jacó morreu amando a Lia. A Bíblia não relata isso. Mas a fidelidade da Lia fez com que Lia entrasse na genealogia de Jesus. Então, muitas coisas que nós fazemos, a gente pode morrer sem ver o fruto, vamos falar assim, sem ver a bênção. Mas mesmo depois que a gente morre, o Senhor Jesus continua trabalhando em cima da promessa que Ele fez para nós, tá? E aí, para a gente fechar, vamos para o último tópico, a manifestação e a habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Jesus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No contexto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo, ou seja, entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, para fechar, a gente pode resumir que o nosso Deus, ele habitou corporalmente na história. E eu me lembrava de alguns pensamentos que eu tive há um tempo atrás, que eu tive que sentar, pesquisar e anotar por algumas resistências que eu estava tendo dentro da minha casa, que para quem não acredita em Deus, para quem não acredita em Jesus, você não precisa acreditar. Eu não estou aqui para provar nada sobre Jesus, é só você ler livro de história. Tudo que a Bíblia relata, é claro que a Bíblia traz um contexto espiritual, traz um contexto de eternidade. Se você for buscar os fatos históricos que estão ali por trás daquela espiritualidade que está dentro da Bíblia, você vai encontrar dentro da história de Israel, né? Quando a gente lê o livro do profeta Ezequiel, esse é tá? Aqui a gente vê toda a trajetória que está ali descrita, a gente sabe que tem uma escatologia ali, você vai ver que tudo aquilo que ali está na história de Israel, o que ainda não se cumpriu vai se cumprir, né? A gente vê Esther sendo escolhida para salvar o povo, né? A gente sabe que o objetivo de Esther enquanto rainha foi para que o povo tivesse uma voz dentro do palácio. E se a gente for pesquisar lá nos livros de história, a gente vai encontrar. Então, é uma coisa assim meio que contra fatos, não há argumentos. E hoje, a religião que mais cresce no mundo, que é o Islã, que ela vem aí, entre aspas, né, combatendo o cristianismo, e eles tentam provar que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus foi apenas um profeta, e que Jesus não morreu, não foi crucificado, não morreu pelos pecados do mundo. O que a gente vê? A gente vê uma tentativa do diabo de desmerecer Jesus, mas eu vou ser bem sincera. O diabo não trabalharia tanto para provar que Jesus não tem poder se ele não soubesse que Jesus tem todo o poder e que os dias dele estão contados. Então, a gente não luta contra o que a gente sabe que não tem relevância. Como ele sabe tudo que vai ocorrer, que os dias dele estão contados, ele batalha contra a humanidade, tentando desmerecer o poder de Jesus.
mas nós sabemos que a divindade de Cristo é tão real quanto o ar que nós estamos respirando. Não é necessário ver, a gente só sabe que está ali, porque nós estamos sentindo. O profeta Isaías já declara que toda a terra está cheia da glória do Senhor. E quando a gente vai vendo os movimentos que estão ocorrendo através do mundo, gente, são pequenos movimentos perto de tanta destruição. Mas foi com apenas 120 pessoas que a igreja permanece até hoje. Então, o nosso Deus não precisa de muita coisa, porque Ele era e Ele há de vir. E vai buscar a sua igreja e todas as coisas serão consumadas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Até semana que vem.